Portanto, não se preocupem, não tenham medo, vocês valem bem mais do que muitos passarinhos, do que um bando inteiro de passarinhos, disse Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 29, 30 e 31. Amém? Sejam bem-vindos a esse dia 104, o nosso itinerário de hoje nós já vamos atualizar. Nesse dia 104 é 1 Samuel. Ontem nós lemos o capítulo 19, não foi assim? E o Senhor muito nos acrescentou em pouco tempo, né? Que nós passamos aqui juntos nesse encontro que só o Senhor faz, né? Que só Deus faz, é diante, né, da sua presença. Nós lemos tão somente um capítulo e saímos daqui abastecidos, né? Cada um de nós levando consigo a sua porção. E cá estamos nós de novo, amém? Porque é Ele que nos atrai, não é assim, Cristiano? Sejam bem-vindos a este dia. Este é o dia, amém? Com que o Senhor nos presenteou, na versão mais clássica, mais conhecida, né? Este é o dia que o Senhor fez. Amém? Ele já passou por aqui, já disponibilizou todo o necessário e o bastante. Amém? O suficiente é sob medida, é personalizado, é individualizado para mim, para você, como o maná. Amém? Que toda manhã estava ali à disposição daquela geração. E tudo o que eles precisavam, e nós também precisamos fazer, é recolher. Amém? É uma semente, é bem verdade, que precisa ser moída, né, assim, e cozida, né? Mas Ele é aquele que dá a semente e o pão. Amém? Ainda nos ajuda a preparar. Aqui estamos nós, queridos. Oi, Batista, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, irmã. Que Deus abençoe sempre sua caminhada, hoje e sempre. Amém, Batista. Nós recebemos Batista passando, não só passando, mas se deixando ficar, né, Batista? E nos abençoando o nosso dia. Oi, Josimar, seja bem-vindo a bordo, querido. Oi, Risa, amiga, bom dia, amor, e bom, chegamos! Amém? Queridos, ontem eu passei o dia, nosso encontro foi rápido, né? Mas suficiente, amém? Saímos daqui abastecidos, né? Cada um levando consigo a sua porção, seu maná, né? Assim, eu passei o dia riso moendo, sabe? Eu passei o dia nessa cena como que parada ali, sabe? Vendo Saul se despindo ali da sua túnica, que ele tanto era apegado, né? Assim, muito apegado, né? A sua túnica de rei, né? Assim, ele vai se despir dela, e ali também, diante de Samuel, sem ela, a Bíblia vai dizer, sem aquela túnica, né? Ele vai se despir, e ele esteve deitado todo aquele dia, toda aquela noite, ali, né, rendido, prostrado, né, diante de Deus, né. Isso nos chamou muito a atenção, queridos, porque nos eventos anteriores, ou nos episódios anteriores, nós vamos encontrar Saul sendo tão longe da vontade de Deus para ele, né, assim, queridos. Em nenhum momento ele vai chamá-lo de seu Deus, vai erguer para si mesmo, né, um monumento, não houve a orientação de Deus, né, é tanto que Deus vai o rejeitar. Oi, Jair, bom dia, amigo, sejam bem-vindos, queridos, a esse dia 104. E eu fiquei aqui, Jair, né, nesta cena, vendo Saul, quando ele muda a direção e vai para a casa dos profetas, né, assim, ou seja, quando ele se volta para Deus, assim como aqueles 3 primeiros grupos de mensageiros que ele enviou para ali, não é? Ele também vai profetizar durante todo o caminho até lá. Ele também vai profetizar, e quando ele chega ali, ele vai se despir. Ele vai tirar aquela túnica que ele tanto valorizava, que era ser rei, né? Tanto tinha medo de perder
perder, né, ao ponto de cogitar, pensar, matar Davi por isso, né, ali enciumado, com aquela inveja, né, maligna. E agora ele está ali prostrado, sem ela. A Bíblia faz questão de dizer, ali deitado. Não há, queridos, né, diante de Deus, quem o encontre, quem, né, o veja como verdadeiramente ele é, né, ali face a face, que não se curve, né, que não se renda, que não se derrame, né, que não se prostre. Então, a nossa oração, Senhor, é que nós, nesse dia que o Senhor fez, né, para nós, com todo o seu esmero, com o seu carinho, a sua atenção. Hoje nós começamos o dia lembrando o quanto o Senhor se importa conosco, né? O Senhor vai dizer, Jesus vai dizer, né, assim, se referindo ali aos passarinhos, pensou eu que ele estava olhando para eles quando ele vai dizer, olha, 2 passarinhos, né, assim, 2 moedinhas de cobre, era tão baratinho que ele era centavos, né, assim, mas Jesus vai dizer, nenhum deles cai no chão, cai na terra, sem a permissão de Deus, sem o consentimento, diz uma outra versão, sem que o seu Pai, né, assim, permita, sem que seu Pai deixe. Ele estava se referindo, era Deus, ou era Jesus, né, sempre mostrando a Deus como Pai. Ele vai dizer, né, nada acontece sem a permissão de Deus. E é com isso que ele vai dizer, não se preocupe, né, não tenha medo, diz uma outra versão, porque você, né, vale muito mais, bem mais, né, diz uma versão, do que um bando inteiro, né, de pardais ou de passarinhos. E entre uma coisa e outra aqui ele vai dizer uma coisa que o Senhor sempre nos lembra aqui, né, Jair? Até os fios, né, dos seus cabelos estão todos contados. Tamanha, agora eu acrescento, né, está escrito exatamente assim, até os fios de seus cabelos ou da sua cabeça estão todos contados, né, assim, tamanha é o cuidado, né, e a atenção de Deus que nós temos, né, assim, que Ele dispensa, né, ou derrama sobre nós, né, assim. Então, quando nós entendemos isso, nós não ficamos assim tão apegados, né, às coisas dessa vida, às coisas deste mundo, porque primeiro, né, Saul não entendeu isso, mas Davi entendeu. E a gente segue reparando, observando no comportamento desses 2 homens, né, diante de Deus. Enquanto que Saul queria a afeição, o amor, né, assim, a aprovação, a simpatia das pessoas, a tal ponto, né, assim, de nem se importar com o que Deus estava pensando a seu respeito, né, assim, ao passo que Davi, tudo que ele queria era que Deus fosse engrandecido, né, a sua motivação, o que o movia era agradar a Deus e não as pessoas, né, e o que Saul não conseguiu, né, com esforço próprio, né, assim, tanto que ele convocava o povo para se vingar, era dos seus inimigos, não dos inimigos de Deus, não foi assim, né? Enfim, com aquela motivação tão equivocada, tão voltada para si mesmo, né? Que nesse encontro aqui, né, com Deus, ele vai se despir da sua túnica ali, e sem ela, ele vai estar ali deitado, né, diante de Deus durante todo aquele dia e aquela noite, né? E a nossa leitura segue, amém? O nosso itinerário de hoje, a partir do capítulo 20, vamos até o 22, amém? Enquanto a gente lê, a gente ora, a gente conversa, amém? E vamos aqui recolher a nossa porção, o nosso maná de hoje, né? Assim, Jair, vamos lá? Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas, que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida, né? Então, ao passo que Saul chega ali, né? Eu penso que durante aquele dia, aquela noite que ele esteve ali, né? Deitado em terra, né? Assim, Davi aproveita para fugir, amém? Até porque a intenção de Saul era matá-lo, né? Ali motivado, né, pela sua inveja, o seu ciúme, porque ele via que Deus era com Davi e não era com ele, e não era sem razão, né, assim,
era a consequência das suas próprias escolhas e decisões, né? Assim, de não ouvir a Deus. E ele lhe respondeu. Então Davi volta e ali se encontra com Jonatas, e é o que ele pergunta a ele, né? Qual é a minha culpa? Você imagina, né, queridos? Qual é o meu pecado, né? Diante de teu pai, para ele, né, chegar a tal ponto de querer tirar a minha vida. Ele saiu dali fugido, não foi assim que nós lemos ontem, né? Porque a intenção de Saul era matá-lo. Ele lhe respondeu, Jonatas, tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Olha só, Jonatas. Então Davi respondeu enfaticamente, muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo, não saiba isso, Jonatas, né? A Davi ali, usando de uma inteligência, né, emocional, tipo, ele disse, tipo, ele jamais te contaria, ele sabe da nossa amizade, né, assim, ele sabe que eu achei graça diante de você, eu tenho o seu favor, né, assim, a sua lealdade, tipo, por que ele te contaria, né? Jonatas estava fiado, ou seja, confiado, ali naquela amizade, né, que ele tinha com seu pai, e enquanto que Davi disse não, para que não se entristeça, né? Talvez ele disse, tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Olha, se até aqui, depois de eles, né, por 2 vezes, não foi assim? Saul lançar aquela lança, né, atirar aquela lança em Davi, eu penso que até ali ele ainda, não, ele só está perturbado, só está, né, assim, mas aqui ficou muito claro para Davi. Veja, ele enviou 3 grupos de mensageiros, não foi assim? E ele mesmo foi pessoalmente. Embora que o Senhor, estando ali no controle, como ele sempre está, né, assim, não permitiu que Saul fizesse o que pretendia fazer, né, assim, mas para Davi estava claro, né, tanto que ele vai dizer, apenas um passo, né, assim, entre mim e a morte, né? Se não fosse o Senhor ali, né? Falar que nem o salmista, né, no dos Salmos, se não fosse Deus, né? Ora, diga a Israel, ali falando como nação, né? Os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Não é assim, queridos? A Bíblia vai dizer que todos os dias, né, nós somos entregues à morte como uma ovelha, né, ao matadouro, né, assim? Mas ali no sentido de que necessário é morrer, amém? Para esse mundo, para esta vida, né? Para que nós possamos viver a vida de Deus em nós ou para nós, que é a vida de Cristo, amém? Nós continuamos vivendo por Ele, com Ele morremos, né? Com Ele ressuscitamos e com Ele ou para Ele nós agora vivemos. Né? Assim, quando a gente chegar no Novo Testamento, Paulo vai nos explicar isso um pouco melhor, amém? Por hora, não é? Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Olha isso, queridos, que conversa. Se disser assim, está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Isso Davi dizendo a Jonatas, né? Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança, né? Porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? E essa parte do capítulo 20 termina dizendo, então disse Jonatas, longe de ti tal coisa, porém se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Né? Perguntou Davi a Jonatas, que tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo, e saíram. Veja que nós temos aqui uma conversa, amém? A Bíblia é ou não é um roteiro, né? Assim, uma história, né, escrita
pelo dedo de Deus, amém. Nós podemos, em alguns momentos, como foi dito antes, né, ali quando ele escreve naquelas duas pedras a sua lei, de próprio punho, né, com o seu próprio dedo, ou seja, com a sua própria caligrafia, né, assim, e em alguns momentos nós vamos ver a sua assinatura, é lindo de ver. É como assistir um filme ou um seriado, nesse caso aqui, né, com vários e vários capítulos e temporadas, amém, onde os personagens, Davi, por exemplo, há pouco ele era só um jovenzinho, ainda ali na flor da idade, depois ele está um pouquinho mais velho, mas ele ainda não tem 20 anos, senão ele teria sido convocado para a guerra, porque era assim que a lei determinava, né? A maioridade, biblicamente falando, é a partir dos 20 anos. Então, nós temos aqui uma conversa, né, assim, com todas as falas entre esses dois amigos, e a nossa oração continua sendo essa, né, queridos, que o Senhor nos dê um Jonatas, né, uma amizade sincera, pura, leal, né, como, inclusive diante de Deus, né, Jonatas vai lembrar isso aqui. Então, com tudo o que fez Saul, né, assim, Davi vai ter essa conversa muito franca, né, assim, com Jonatas. E nós precisamos lembrar que Jonatas é o herdeiro desse trono, amém? Ele é o primogênito ali, né? Ele seria o sucessor, amém? Né? Daí a importância, né, dessa amizade. Ontem, pensando já aí, eu pensava, Deus, ao que parece, assim, ao que nos parece, o Senhor poderia ter dado, né, a Davi como deu, né? Davi tinha um exército de valentes, amém? De homens que Saul não escolheria, né, assim, porque Saul, ele era muito guiado pelo que estava diante dos seus olhos, né, assim, pela aparência, né? Ele não ouviu a Deus e porque não quis, a Bíblia diz, não quiseram, né? Ali forçado, né, nas suas palavras, pelas circunstâncias, ele vai sempre se guiar assim, pelo seu próprio narizinho, né, assim, vai fazer como bem lhe parece, não é? Ou que lhe parece mais reto, né, não seguindo as instruções, as orientações de Deus à risca, né? Então, diferente de Davi, né, ali houve assim uma como podemos dizer, assim, quando você se identifica, né, assim, ou seja, o mesmo espírito, né, que havia sobre o que estava, né, com Davi, era o mesmo espírito que movia a Jonatas. E o que eu achei lindo foi de todas as amizades que, né, Jonatas, eu não sei se é o seu caso, mas às vezes assim, tão longe de casa, né, da família, eu lembro muito daquele provérbio, que mais vale um vizinho perto do que um parente longe, né? Essa realidade, a Gleice já tá por aqui, é minha irmã. Ela tá ali em Barcelona enquanto eu tô aqui em Natal, né? Tem uma, né, geograficamente falando, fisicamente falando, uma distância bem grande, né? Né? Tá travando, Jair? Porque tá sempre aparecendo pra mim retomar a live, eu não sei. Hein, Léo, tá travando? E vamos que vamos, ó, Jair, hoje eu coloquei o pretinho básico, amém? Eu desci as escadas, tá travando, não tá, Léo? Ai, Jesus, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Mas vamos que vamos, né, Eli? Oi, Bárbara. Tá travando, não tá? Oh, Jesus. Oremos, queridos, né? Para que nada impeça, amém? Da gente recolher o nosso maná hoje. Glória a Deus. Tá travando muito, Carminda. Ó. Ajuda-nos, Senhor. Não podemos fazer isso sozinhos, né? Todos nós estamos aqui num só pensamento, né? Num só espírito. Nós temos essa certeza, essa convicção, né? De que aqui estamos porque fomos conduzidos pelo Senhor, que nos conduz, né? Assim, em toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, né? Estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Não é na nossa força, não é com o nosso entendimento, não é com palavras bonitas, não, né? Estamos aqui para te ouvir, amém? Para ouvir do Senhor, para ouvir a tua voz, olhar para ti, né? E receber do Senhor, que o Senhor já tem guardado, né? Assim, reservado
para esse dia de hoje, né? Por onde o Senhor já passou, nós não passamos, né? Por tal caminho antes, mas o Senhor já passou por aqui. Ajuda-nos, Senhor, a festejar nesse dia, a nos alegrar nele juntos, nesse encontro que só o Senhor faz, né? Assim, a desfrutar, né, cada segundo desse dia e de tudo que o Senhor escreveu para nós no dia de hoje, né? Nós já começamos o dia te agradecendo por essa nova oportunidade. Não é mais uma, não, ela é nova, né? Assim, nova. As suas misericórdias, elas são novas a cada manhã, né? Assim, o Senhor já determinou, né? O Senhor determina uma nova oportunidade e é o que o Senhor chama, e por isso nós chamamos de hoje. Esse dia que o Senhor fez é um presente, né? Com que o Senhor nos presenteou, por isso chamamos presente. Amém? Então que nada impeça, né? Assim, da gente viver esse dia que o Senhor escreveu, especialmente para nós, né? Em particular, né? De maneira personalizada. Amém? E nós nos alegramos muito, muito mesmo, Senhor, de começar o nosso dia de hoje nos lembrando, né? Que até os fios, não foi assim que Jesus disse? Até os fios. Há uma versão que até diz muito, né? Até os fios dos nossos cabelos, né? Assim, estão todos contados. Tamanha é a atenção que nós temos do nosso Pai, porque foi assim que Jesus falou, né? Quanto custam 2 passarinhos? Não são 2 moedinhas de cobre, né? Assim, contudo, ou mesmo assim, nenhum deles cai na terra, né? Cai no chão sem a permissão de quem? Do seu Pai. É Jesus falando, né? Assim, e ele vai terminar dizendo: bem mais valei vós, né? Ou vocês são muito mais, né, valiosos do que um bando inteiro de pardais, amém? De passarinhos, né? Assim, por isso nós aqui estamos, Senhor, né? Para alimentar, amém, queridos, a nossa alma faminta. Oi, Ângela. Vamos lá, queridos? Vamos lá. Então, 2 amigos que discutem seus problemas, né, com sinceridade se tornam mais amigos do que antes. Nós vamos ver, isso é um provérbio, amém? E nós vamos ver isso acontecendo aqui nessa fala, nessa conversa muito sincera, né? Assim, há um outro provérbio que fala sobre essa sinceridade, né, que existe numa verdadeira amizade, né? A Bíblia diz assim: eu corrijo uma pessoa e ela vai no futuro, embora que no momento talvez ela não vá pensar assim, mas no futuro ela vai valorizar isso, apreciar isso muito mais do que se você a tivesse elogiado, né? Assim, então a verdadeira amizade é essa. Nós temos aqui um exemplo, né, com riqueza de detalhes de uma amizade que Deus nos dá. É o caso de Jonatas, amém? Então aqui houve essa conversa. Até aqui Davi ainda não tinha conversado com Jonatas sobre que nem naquela hora que ele estava tocando, a Bíblia não diz aquelas 2 vezes em que Saul, com aquela lança, né, assim, atira em Davi na intenção de matá-lo, né? Assim, ele está em casa quando Saul manda chamar, né, assim, para matá-lo. Ou seja, até ali Davi estava, tipo assim, não querendo falar mal do pai, né, assim, para o filho, no caso ali, Jonatas, né? Mas aqui houve essa conversa muito sincera, né? E a gente vai ver que o que a Bíblia diz é verdade, né? 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos, né? Assim, do que antes, não é? Então aqui Jonatas vai dizer: não, mas se meu pai tivesse essa intenção, ele me diria, né? Se nós temos essa proximidade, ele não me disse nada. Davi vai dizer: homem, tão certo quanto vive o Senhor, apenas há um passo entre mim e a morte. Quer dizer, eu já tenho assim motivos, acredite, né? Quando eu digo que eu tenho motivos para dizer que ele quer me matar, né? Assim, e ali
Ele falou, olha, se eu tenho culpa, né, mate você a mim. Por que você me entregaria ao seu pai? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado? Ele era inocente, né, queridos? Então, Jonatas vai dizer, longe de mim tal coisa, né? E ali eles saem ao campo. E disse Jonatas a Davi, é lindo isso aqui, queridos, nossa, né? Quer saber o que é amizade? É só olhar para Davi e Jonatas. E disse Jonatas a Davi, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Ele vai chamar Deus como testemunha, né? Olha a seriedade, a beleza disso. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor que a este aprouver, se não tu fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo como tem sido com meu pai. Então ali eles fazem um pacto, né? Uma aliança. Ele falou, está certo, eu vou sondar. Davi já tinha proposto, né? Assim, ia haver uma festa de costume, né? A festa da lua nova. Ele vai dizer, olha, sem falta, tipo assim, como de costume, eu deveria me assentar ali ao lado do rei. Ele era capitão de 1000, né? Assim, Davi aqui já está bem mais velho. Nós estamos aqui numa outra temporada, digamos assim, né? Desse seriado sobre a vida de Davi. E ele falou assim, pronto, se ele notar a minha ausência, você vai dizer que eu pedi muito, né, para ir a Belém, a casa de meu pai, porque lá a gente também costuma se reunir nesse período, nessa data, né, assim, nesse dia. Se ele disser está bem, então terás paz. Agora, se muito se indignar, né, sabe que já o mal de fato está determinado por ele. Davi vai pedir a ele que faça esses testes, ele vai propor então fazer também isso, e o texto segue dizendo, se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Gente, é de uma nobreza, né? E nós estamos falando aqui de uma casa que foi chamada para tal, né? Assim, a casa de Saul, embora o Senhor já tenha rejeitado a sua casa, e Jonatas entendeu isso. Pense numa maturidade que nós vamos encontrar nesse homem, porque ele vai dizer, olha, eu sei, né, assim, que eu não serei o rei, que você será, né, assim, apenas me diga que você vai usar de bondade para com a minha casa e para com a minha descendência, né? A gente sempre fala da nossa casa, família, descendência, né, assim, dos que virão depois de nós, e que as nossas decisões de hoje vão afetar, né, assim, de certa maneira, melhor dizendo, os que virão depois de nós, não é? E assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi, né? Ele falou assim, ainda que, é como se ele dissesse, ainda que o meu pai esteja se colocando nesse lugar, né? Assim, ele colocou, veja querido, ao contrário de Saul, que sempre colocava a sua vontade, os seus interesses, essa era a sua motivação. Nós vamos observar todo o tempo nas suas escolhas e decisões. Jonatas, ao contrário do seu pai, o seu coração estava tão alinhado com o plano de Deus, né, que ele não pensou em si, né? Veja, ele seria o primeiro interessado a matar Davi. O seu pai estava envelhecendo, quem herdaria o trono? Né? Assim, de acordo com, veja que o coração de Jonatas não era terreno, sabe? Não era desse mundo. Era um coração assim voltado para Deus. Ao contrário do povo que queria como as outras nações, ele não poderia olhar para as outras nações e dizer, olha, a monarquia é assim que funciona, é de pai para filho, eu sou o herdeiro. Não é assim? Então ele seria o maior interessado em matar Davi. Você não vai ver em nenhum momento, pelo contrário. Ele vai dizer aqui, olha, se é esta a vontade de Deus, sabe, querido, ainda que não seja a nossa, ainda que não seja para nós, né? Nós não temos nada a perder, muito pelo contrário, né? É triste a vida daquele que vive contendendo com a vontade de Deus.
né? Às vezes nós fazemos... Você acha que Jonatas nunca passou pela cabeça de Jonatas ser rei? É claro que passou. Mas ele logo percebeu que não era essa a vontade de Deus para ele, né? Naturalmente seria como nas outras nações. Mas os seus olhos não estavam voltados, né? Para baixo, digamos assim, né? Ou para esse nível aqui, mas para Deus. Né? Assim, quantas vezes, Senhor, nós fazemos planos para nós mesmos, né? Assim, ai, nosso plano é tão bom, né? Se comparado ao que todo mundo faz, ao que todo mundo vive, ao que todo mundo escolhe para si. O que naturalmente acontece, por exemplo, se casar, ter filhos, né, assim, a fazer aquela faculdade, entrar naquele curso, seja qual for, né? O plano ou a história que nós queremos escrever para nós mesmos, os planos que nós fazemos para nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, né, a ter essa mesma maturidade de Jonatas, que ao perceber que esta não é a sua vontade para nós, que o Senhor já está trabalhando em outro plano, né, para a nossa vida, ou mesmo dando a alguém tão próximo a nós, né, assim, algo que nós percebemos que não é sua vontade para nós, né? Essa é uma oração muito difícil de fazer e certamente nós não fazemos com o nosso entendimento, mas conduzidos pelo Teu Espírito que nos conduz em toda a verdade, né? Assim, e esta é a verdade. Muitas vezes o Teu plano para nós não é o plano que nós temos para nós, né? E nós precisamos ser, né, uma mocinha, um rapaz, né, assim, nós precisamos espiritualmente ser maduros, equilibrados, né, assim, completamente entregues à Tua vontade, como fez Jonatas, né, assim, pois como Jesus já nos lembrou hoje, e o Senhor sempre, e esta é a sua missão, né, assim, Espírito Santo, nos lembrar, não foi isso que Jesus disse que o Senhor iria fazer, e nós te agradecemos por isso, o Senhor já fez e está fazendo agora, nos lembrar tudo o que Jesus disse. E Jesus vai dizer, nenhum desses passarinhos que custam centavos, 2 passarinhos, 2 centavos, 2 moedinhas de cobre, né? Assim, nenhum deles cai no chão sem a sua permissão, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Esta é a verdade, né? Então, como Jonatas, nós não vamos nos preocupar ou ter medo. Amém? Então, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi, ou seja, faça ao Senhor, né, a sua vontade na sua vida. Jonatas fez jurar a Davi, olha que lindo, fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, ou seja, por esta amizade, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Isso é tão lindo, né, assim, Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E esse amor aqui, queridos, é o amor de Deus derramado, é o ágape, é o incondicional, é o amor de Deus derramado no coração de Jonatas, o amor que Eliabe não tinha pelo seu próprio irmão de sangue. Nós vimos, ele não tinha, nele foi achado outra coisa, que não era da parte de Deus, né, assim, mas aqui nós vamos encontrar, e nós te louvamos, Senhor, como nós te agradecemos, né, por colocar em nosso caminho pessoas que nos amem com o seu amor, que veja em nós o que às vezes a nossa própria família não vê, o nosso próprio irmão de sangue, muitas vezes, né, assim, enfim, as pessoas de quem nós esperamos, né, a aprovação, não encontramos, mas o Senhor vai colocar, porque nós precisamos, vai colocar em nosso caminho difícil. Gente, Davi aqui, veja, nunca foi fácil para Davi, nunca, mas ele vai encontrar o favor do Senhor, porque é a história que o Senhor escreveu para ele, que ele está vivendo. E esta é a diferença da gente viver a nossa própria história, escrita por nós mesmos, como Saul. Amém? Deus tinha uma história para ele, que ele rejeitou, e ele agora vai escrever na sua própria força. Ele tinha paz? Diz para mim. Não tinha paz. Né, Alice? Né, assim, Jair? Não tinha paz. Oi, Aliana. Bem-vinda, querida, ao nosso, né, dia 104 do nosso propósito, amém? De leitura da Bíblia. Ele não tinha paz, ele era perturbado, né, assim? E ele queria a todo custo, né, assim, na sua própria força, com seu próprio entendimento, manter o seu trono,
né, assim, e bastou ali um encontro, né, foi tão momentâneo, apenas um dia e uma noite, mas como uma amostra do que teria sido a vida dele, se ele não se importasse tanto com aquela capa, porque sim, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, é por isso que nós te pedimos, Senhor, que seja o Senhor a guiar os nossos passos, né, porque os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, e não é a capa que mais importa. Quando ele se despiu daquela capa, sem ela, a Bíblia diz no mesmo versículo, ele vai se deitar ali na terra, ele vai se prostrar ali, né, diante de Samuel, que ali representava Deus, não é? Mas isso só acontece quando ele se volta para a casa dos profetas, ou seja, para a direção onde Deus estava agindo, onde Deus estava se movendo, onde Deus estava fazendo, né? Tanto é que os três grupos de mensageiros que ele envia lá, né, assim, para arrancar Davi de lá, né, para matá-lo, também profetizam, né, assim. Então é o que Deus tem reservado e guardado para aqueles que estão vivendo o seu propósito, que estão respondendo ao seu chamado, que estão vivendo a história que o Senhor escreveu. É para eles, né, para nós. Não quer dizer que seja fácil, mas nós sempre vamos encontrar o mover de Deus, o favor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É sempre bom, né? Começar o dia sorrindo e alto. Só as vizinhas saindo aqui, queridos, do estacionamento. Então, Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Amém? Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, que Davi já tinha lembrado há pouco. Perguntar-se-á por ti, não é? Era como de costume, ele deveria estar sentado ali ao lado de Saul, pois ali o Senhor o colocou, né? Como nós temos observado, porque o teu lugar estará vazio. Olha só, ele já tinha um lugar ali, né? Que o Senhor lhe concedeu, né? O povo o amava, embora essa não fosse a motivação de Davi, ele estava apenas, né, fazendo a vontade de Deus, e o Senhor lhe dando essa estima, né, essa consideração, este lugar. Vê que não é nós que conquistamos, não é mérito nosso, isso é concedido pelo Senhor. É por isso que, né, o princípio de Deus, ou seja, na lógica de Deus, nós precisamos primeiro alcançar favor, graça diante dele, e depois diante das pessoas, porque é ele que dá, né? Assim como nós temos observado, Saul queria tanto isso, né? Mas tanto no seu desespero, ele chegar ao ponto de rasgar o manto de Samuel, tudo para que Samuel estivesse ao seu lado, sabe assim, para legitimar ali, né? Assim, diante do povo, porque se importava tanto com a opinião dos outros, mas o povo nunca o amou, nunca o estimou. As mulheres voluntariamente ali cantavam, né? Que o Senhor havia dado milhares a Saul, mas 10 milhares a Davi, né? O que a partir daquele dia, né, a inveja vai encontrar lugar em seu coração. Amém? Então, o que motiva é muito perigoso isso, longe de nós, Senhor, tal coisa, ser movidos, né, pelos nossos interesses egoístas, porque aí, né, a inveja e tantas outras coisas malignas vão achar lugar em nosso coração. Amém? Quando o que nos move é o que está no coração de Deus para nós, né, assim, o que nos acompanha é o seu favor, amém? É o seu amor, né? É as amizades, ou a amizade como essa de Jonatas, né? Então, Jonatas segue dizendo: porque o teu lugar estará vazio, ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Olha só, eles estão aqui fazendo um combinado: atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo, né? Assim, eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as, então vem. Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Veja, para cá de ti era o sinal. Veja, olha, ia acontecer a festa da lua nova, né? O lugar dele estaria vazio, como Davi disse, ele vai estranhar, ele vai perguntar, né? Assim, pronto. Aí ele falou: tá certo, eu vou sondar.
né? Então, ao terceiro dia, você vai ficar, ele disse lá, o lugar, o território era conhecido, né, pelos dois. Eu vou fazer com que eu esteja ali atirando, né? E o moço, o servo, ia buscar as flechas, né? Como de costume, pronto. Se eu disser ao moço, né? As flechas estão para cá de ti, né? Então você pode vir, né? Porque tão certo como vive o Senhor, terás paz e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço, ele ia dizer alto, porque o moço não ia se distanciar, então dava para Davi ouvir, né? Então, se eu disser, para lá de ti, as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda aí. Esse era o sinal. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre, né? E ele aqui certamente se referia ao que ele disse sobre a sua casa, sobre o futuro, né, da sua amizade ou do plano de Deus para os dois. Amém? Então, ele disse, quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer, como esperado. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Olha isso, que detalhe, né? Jonatas defronte dele, né? Assim, e Abiné ao lado de Saul, ele era o general, né? Assim, do seu exército. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Então, no primeiro momento, ele nem vai estranhar, porque era necessário, tinha um ritual, né, assim, para participar dessa festa, já determinado na lei. Ele falou, não, de certo, uma coisa, por exemplo, ele ter tocado em algo morto, que seja um corpo morto de algum bichinho, alguma coisa assim, isso tornava ele impuro. Era um dos exemplos, certo? Então, olha só, ele não pensou mal. Ele falou, não, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez, né, esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, né, 3 dias, ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu, lembra que Davi disse a ele que assim dissesse? Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Gente, é uma mentira, né? Porque isso não aconteceu, mas foi o combinado ali. Jonatas até acrescentou, o problema da mentira é isso, né? Até o irmão insistiu. Que irmão, gente? Eliabe? Certamente que não, né? Insiste, né, comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, e isso é Jonatas dizendo a Saul, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Afinal, seus irmãos, sua família, seu pai, né, estavam em Belém, né, de onde ele vem, onde ele morava. Por isso não veio à mesa do rei. Isso disse Jonatas a Davi, né? Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, como esperado, e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe. Gente, eu acho que aqui tem um palavrão, amém? Porque nossa, ele ficou muito zangado e ele se contra Jonatas e não contra Davi, né? E não é sem razão, né? Na lógica dele ou na lógica terrena, tipo assim, é tanto que ele segue dizendo, eu imagino, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, tô falando, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, né? Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. E ali ele revela, né, o coração. Ele era um tanto bipolar, mas a Bíblia deixa muito clara, né, o que há no coração de Saul, né, assim. Então, ele se volta contra Jonatas ali, né, filho de mulher perversa e rebelde. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé, ou seja, não sei eu que você é amigo dele, que certamente está encobrindo ele,
né, assim, ali ele vai, né, se indignar, e aí vai dizer, olha, enquanto ele viver, nem você está seguro, nem o teu reino, né, tipo assim, será que você não percebe, né, que Deus quer, né, tornar ele rei, né, assim, porque foi o que ele falou em capítulos anteriores, né, assim, literalmente falando, ele falou, né, o que falta? Só o reino, né, assim, porque ele já tinha ali, né, a afeição, o amor das pessoas, Deus era com ele, né, ele reconhecia, a Bíblia coloca essa palavra, ele reconhecia isso. Então, respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele, né? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, estendeu Jonatas. Ai, Deus, ele fez a mesma coisa, queridos. Ele estava mas tão zangado. E veja que o interesse dele era sempre próprio, né? Embora ele tenha dito aqui, um segundo antes, ele era muito instável, que enquanto Davi vivesse, tanto a Jonatas como o seu reino não estaria seguro, no segundo seguinte ele vai atirar uma lança em Jonatas. Com que intenção? De feri-lo, ou, né, pior. Então, quando ele pergunta isso, por que ele precisava morrer, porque ele não tinha culpa nenhuma, né, assim, Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, né? Não para o matar, né? Mas para o ferir. E com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa. Jonatas também zangou ali. Foi uma conversa, né, bem acalorada. Depois desse susto, né, assim, do seu pai querendo feri-lo, né, todo encolerizado, de cólera, amém, de ira, furor, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, né, a quem seu pai havia ultrajado. Olha só. Não é? Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado, com Davi no era o terceiro dia, ali o combinado, o pacto, né, a aliança ele fez com, enfim. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz, como disse que faria, né? Então disse ao seu rapaz, corre a buscar as flechas que eu atirar. Corre a buscar as flechas que eu atirar. Está escrito assim, este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz, né? Proposital. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse, não está a flecha para lá de ti? Lembra o combinado? Para cá ele estaria seguro, para lá o risco era de morte, né? Então ele gritou. Né? Tornou Jonatas a gritar, apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe, anda, leva-as para a cidade, ou leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul, e assim está terminando o capítulo 20, e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. E o capítulo 20 termina dizendo, então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Ali estava claro, queridos, né, para os dois, que talvez, nós não sabemos, vamos continuar lendo juntos, se descobrindo juntos, talvez eles nunca mais se veriam, né? Nossa, que o Senhor nos dê, amém, queridos?
uma amizade assim, sabe? Muito a Bíblia vai dizer, há um provérbio que diz que muitos se dizem amigos, né? Tipo, né? Você pode contar comigo, né? Assim, mas como é difícil, está escrito assim numa versão mais atualizada, como é difícil alguém encontrar alguém, né, que realmente assim mereça, ou seja, digno, diz a Bíblia, desta confiança. Veja, aqui tem confidência. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste, né? Assim, tamanha lealdade, né? E você vai, isso aqui, gente, isso aqui não é sobrenatural, sabe? Você vai ver aqui claramente o amor de Deus pelo seu projeto, pelo seu plano, pela história, né? O zelo de Deus ao escrever a história de Davi. Ele está vivendo até esse momento aqui, ele também vai falhar, ele também é humano, ele vai errar, né? Assim, a Bíblia não nos esconde isso. Nós temos aqui um seriado, é uma vida completa de Davi, né? Nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, né? Assim, 1ª e 2ª Crônicas, também há muito sobre a vida de Davi. Então até aqui ele está vivendo exatamente o que o Senhor pensou para ele, né? E esse rapaz, quem ele tinha, queridos? Somente a Deus, né? Nem o seu pai se lembrou dele. Nós vimos como seu irmão o via, né? Ou seja, ele não via o que Deus via, né? Assim, mas Jonatas sim. E foi Deus que mostrou, né? Assim. Então aqui eles entenderam, né? Eles entenderam. Mas veja, era o caso de Jonatas chorar muito mais, né? Mas Davi chorou muito mais, muito mais. E Jonatas vai tranquilizar ele ali, vai dizer, não, vai em paz, né? Nós juramos, e juramos diante de quem? Ou em nome de quem? Em nome do Senhor, né? Assim, o Senhor, tipo assim, não se preocupem que se dará, como se dará as coisas, né? Assim, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua, ou seja, que se cumpra em nós. Gente, é o mesmo nível de entrega de Ana, né? Do Senhor eu pedi ao Senhor, eu devolverei, né? Ou eu estou devolvendo. Sabe assim, um nível de entrega absoluta, sem reservas, com inteireza de coração. É assim, em nossos dias, Deus cuida de nós. Não é assim, Aliane? Seja bem-vinda, Silvana, a bordo, querida, né? Ao dia 104 do nosso propósito, né? Então, que o Senhor, a Bíblia até ele vai dizer, investe nos amigos que deve durar para sempre. Acredita? É um provérbio, né? Assim, e realmente é um grande investimento, né? Um grande investimento que nós fazemos, né? Em amizades como esta, amém? Durante toda a vida de Davi, ele teve um só, que foi Jonatas, né? Assim, então, veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi, capítulo 21, e disse-lhe, por que vens só? E ninguém contigo. Veja, ele estava completamente só, aqui até esse momento, né? Assim, aqui, querida, acontece assim um divisor de águas, sabe? E a história vai uma outra reviravolta, podemos dizer assim, uma outra página, né? Não é sem motivo, né? Um outro capítulo. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum à mesa, há, porém, pão sagrado. Se ao menos aos teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse, sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje?
Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição. Aqueles pães que ficavam sobre a mesa, nós estamos no tempo do tabernáculo, amém? O templo ainda não foi feito. Então havia, antes do Santíssimo Lugar, o lugar santo, né, assim, onde ficava a arca, não é? Aí dentro da arca ali uma porção do maná, né, assim, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, pronto, isso é o que ficava lá no Santíssimo Lugar, que seria o nosso espírito, né, assim, ali no lugar santo, vai ter a mesa, além dos outros utensílios ali, do restante da mobília, onde ficavam os pães da proposição, ou seja, eles eram para o Senhor, era sagrado, né, assim, e Davi chega ali contando essa história, né, e ele vai pedir pão, e o sacerdote vai dizer que não tem pão comum, mas somente aquele que é sagrado, e ele vai dizer inclusive sobre, ele falou que quando eles saíam à campanha, os homens iam para a batalha, né, assim, não se deitavam, né, com mulheres, isso já era o costume. E aí ele falou, se tal se dá em viagem comum, quanto mais nesse caso ali, né, que ele estava se referindo. Então, o sacerdote vai dar a ele o pão sagrado, porque não havia outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no seu devido dia por pão quente. Ou seja, eles eram trocados ali, né? Então, é como tipo o pão que sobrou da Santa Ceia, amém? No caso ali era a troca, né? Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Olha só, detido por quê? Não é? Maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque a ordem do rei era urgente. Ele saiu fugido, gente, ele estava sozinho, né? E inclusive desarmado. Respondeu o sacerdote, gente, olha quem aparece aqui, a espada de Golias, o filisteu, a quem matastes no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante, dá-ma ou me dá. Olha como termina esse primeiro momento aqui do capítulo 21, queridos. É por isso que a gente diz, sem medo de errar, de ser feliz, não é assim? Davi aqui está completo, gente, ele está fugindo, existe uma sentença de morte sobre ele, não é assim? Ele está ali completamente desarmado, não é assim? Sozinho, né? E o que ele vai encontrar em seu caminho, né? O pão da proposição, gente, né? Em dias normais, digamos assim, jamais Davi, ele nem era levita, nem era sacerdote ou da linhagem sacerdotal, ele não poderia comer desse pão, né? Mas ali foi dado a ele e nada ali aconteceu. Providência, amém? Não é? Ele é alimentado e nem é com um pão comum, ó. Não tem pão comum à mão, só tem esse que eu troquei quando eu coloquei o quentinho, né? O fresquinho, né? Então só tem esse e ele vai comer desse pão. E ele fala, não tem aqui nenhuma espada, né? Assim, aqui ó. Eu não tenho aqui nenhuma lança, uma espada, eu não trouxe nada comigo, porque o pedido do rei era tão urgente que eu saí assim na pressa, amém? Aí o sacerdote vai dizer, olha, tá aí a espada de Golias, é a única que tem aqui, amém? O filisteu, a quem, né, você matou, né, lá no vale de Elá, está aqui, tá em volta, guardadinha, envolta num pano aqui de trás da estola sacerdotal, ou seja, muito bem guardada, não poderia estar melhor guardada. Inclusive, querido, podemos com certeza, né, assim, afirmar que foi guardada para esta ocasião.
Amém? Nós percebemos aqui pelos acontecimentos, né, assim, que os próximos eventos, né, assim, ele vai precisar, né? E então, se a queres levar, leva. Tipo, quem mais, né, poderia merecer, né, esta espada? Porque não há outra aqui, tipo, só essa, né? Se não essa, Davi disse, não há outra semelhante. Me dê. Então, queridos, Senhor, como nós te agradecemos, né? É quando nós pensamos que não tem jeito, né? Que não há saída. É quando estamos totalmente desprovidos, né? Assim, até do pão, né? Assim, completamente desprovido. Quando nos falta comida, Senhor, quando nos falta... Aqui nem Jonatas poderia ajudar, nem o rei, até porque o rei estava contra ele. Ninguém, sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, ninguém, né? É quando estamos completamente vulneráveis. E esta é a única condição. Se o que nós estamos, se o que nós escolhemos viver, se a nossa motivação é o que está no seu coração para nós, é certo que nós vamos encontrar providência, livramento, direção, conselho, estratégia e até, né, assim, a espada de Golias, amém? Ali guardada. É por isso que o Senhor sempre nos lembra aqui, quantas bênçãos, diz o Salmo 33? 13. Quantas bênçãos? 33. Ai, como são maravilhosas as coisas boas, né? Diz assim, ou as bênçãos que o Senhor tem reservado, ou seja, guardado para quem? Para quem? Para aqueles que se refugiam em ti. Onde é que Davi foi buscar refúgio, queridos? Onde é que ele foi se esconder? Hein? Ele não foi para Belém, como, né, até tinha dito assim, né, naquela história. Mentira, né? Mas precisamos chamar pelo nome, amém? Mas ele vai para onde? Para a casa de Deus, né? Ele foi para o tabernáculo. Onde é que estava a espada? Estava aqui, onde é? De trás da estola sacerdotal, né? Assim que vestia o sacerdote, o representante de Deus na terra, né? Que estava ali, né? Assim, Aimeleque não é o sumo sacerdote, que no caso aqui ainda é Samuel. Ele é um dos sacerdotes que serviam ali no funcionamento, né, do tabernáculo. Então, a espada de Golias, amém? Glória a Deus. Quantos anos se passaram, queridos? Ele era só um jovenzinho, não tinha 20 anos, né? Quando ele enfrentou Golias, não foi? Arrancou ali a sua cabeça e disse o quê? Para que hoje se saiba que há Deus em Israel. Ele não foi ali movido ou motivado, né? Pelo ser, não. Ele disse, né? Quem é esse incircunciso, né? Para afrontar. E quem usou primeiro essa palavra foi o próprio Golias, né? Para afrontar o exército do Deus vivo, né? Assim, então com essa motivação, né? Assim, ele em nenhum momento considerou como Saul pouco antes, né? Inimigos seus, não, mas de Deus, né? Assim, e as nossas vitórias, queridos, nós bem sabemos, a Bíblia vai nos contar, ninguém sabia que antes do Golias ele tinha sido preparado, forjado, ou preparado para aquele momento, quando só ele, Deus, né, enfrentou ali o leão, não foi? Salvou o cordeiro, né, assim, e se agarrou na barba do leão, não foi assim, depois do urso, o leão primeiro, depois do urso, ou seja, ele falou, assim como o Senhor me ajudou lá, né, quando tava só nós lá, né, só eu e Deus, né, assim, com o leão e o urso, ele há de me ajudar agora também, né, assim, então acredite, as nossas vitórias, né, do passado, é bem verdade, como a Bíblia diz que por aqui, por tal caminho, nós nunca passamos antes, e isso Deus disse depois de eles atravessarem o Mar Vermelho, antes de atravessar o Jordão, amém? Mas a nossa dependência continua a mesma, completa, né, assim? Então, em Deus e na força do seu poder, não é? Então, mas elas nos habilitam, amém? Ela é uma bagagem, né?
E elas sempre vão sinalizar, né, assim, que Deus é conosco. Ele falou, olha, tá aqui, só tem essa, não tem outra. Ele falou assim, não há outra semelhante, tipo, é tudo que eu precisava. Era lembrar que assim como o Senhor foi comigo no passado, Ele será agora também. Então, assim, muitas vezes, né, Senhor, durante a nossa caminhada, né, assim, mesmo nós vivendo, respondendo o Teu chamado, vivendo o nosso propósito, a nossa vocação, desenvolvendo o nosso dom, né, assim, não deixando, como a Bíblia diz, né, essa chama, né, assim, que é o dom de Deus em nós, se apagar, né, assim, mesmo assim, né, o caminho muitas vezes se mostrará difícil, né? Assim, do Golias não se foge, né? Assim como nós aprendemos com Davi, se enfrenta, né? Senão ele vai ficar todos os dias de manhã, no início e no final do dia, como Golias fez ali por 40 dias, nos afrontando, né? E não é a nós que ele afronta, mas ao Senhor em nós. E eles ali paralisados de medo, eles fugiam, né? Assim, porque ele era grande, porque ele vinha com espada, né? Com escudo, né? Assim, nós aqui não estamos, né, negando a realidade, não é disso que se trata, mas onde está depositada, né, a nossa confiança. Pois o Golias já tinha ficado, né, assim, no passado, mas aqui está a sua espada, né, assim, a sua espada. A sua espada. Lembram, queridos, que a Bíblia vai dizer, eu falei, gente, guarde isso.